O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouviste que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendo Diácono Rodrigo, irmãos e irmãs que aqui estão presentes e irmãos que se unem a nós pelos veículos de comunicação. Estamos encaminhando-nos para o final do tempo pascal. No próximo domingo, a Igreja celebra a solenidade da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo ao céu. E justamente por isso, neste domingo antecedente, nós somos convidados pelo evangelista João a ouvir como que uma despedida de Jesus. Vejam, a primeira coisa que nós precisamos entender: Jesus não se despede de nós porque nunca mais nós vamos vê-lo. Jesus se despede de nós porque a sua presença sensível aos nossos olhos agora nos é tirada. Nenhum de nós consegue mais ver o Senhor com os olhos da nossa carne. E quem assim o vê, ou faz por uma visão beatífica, por uma graça muito extraordinária concedida pelo próprio Senhor em favor da salvação, ou Deus sabe por quê, às vezes está faltando um remedinho. Mas nenhum de nós conseguimos ver Jesus com os nossos olhos, porque Ele voltou para junto de Deus. E o que Jesus promete na sua despedida é algo muito grande. 3 coisas o Senhor nos promete. A primeira e a maior de todas, o Espírito Santo. Quando vier o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, diz Jesus, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. A segunda grande coisa que o Senhor nos promete é a paz. E por fim, Jesus nos promete que Ele nos preparará um lugar. Bom, estas 3 coisas que Jesus diz é para nós uma firme esperança e que nós já podemos degustar desde já. Mas aqui vale lembrarmos da visão que o mesmo João teve no seu Apocalipse e que ouvimos na segunda leitura de hoje. João viu a Jerusalém do alto. E aqui, mais do que uma cidade, a Jerusalém do alto é um modo de dizer da igreja, que também não é um templo, mas que são todos aqueles que guardam a palavra de Jesus. E como está esta Jerusalém? No céu, resplandecente de beleza, ornada com as mais valiosas pedras preciosas, cercada de uma alta muralha com 12 portas e com 12 alicerces. Bom, vou ficar nesta imagem para voltar daqui a pouco às promessas, para que nós possamos entender e viver
o que Jesus nos propõe neste domingo e nesta semana. A imagem é a imagem da igreja. Somos igreja não porque somos uma ONG, pertencemos a um clube ou estamos visando fins lucrativos ou não lucrativos. Somos igreja porque cremos que Jesus é o Senhor. Porque dele recebemos a vida, e a vida que dele recebemos é para nós o fundamento da nossa existência. Mas a porta de entrada para a igreja, através do batismo, é justamente o povo eleito de Deus. A porta de entrada são as 12 tribos de Israel. Isto é, o Antigo Testamento é a porta de entrada que nos dá acesso ao que nós somos de verdade. E o que nós somos de verdade? O que nós estamos alicerçados na fé dos apóstolos. Os 12 alicerces, como João viu escrito, inclusive seu nome, porque ele era um dos apóstolos. É a fé que eles nos testemunharam, que o Cristo venceu a morte e está vivo. Agora vejam bem, o que mais me interessa nesta revelação de João, e o que acho mais interessante, é que ao dizer da igreja, triunfante na glória, João diz assim: não vi na cidade templo e não vi também na cidade iluminação. Iluminação que eu estou dizendo, isso aqui que a gente tem. No nosso caso, lâmpada. Diz João assim: a cidade não precisa de sol, nem lua que a ilumine, porque a glória de Deus é a sua luz e a sua lâmpada é o Cordeiro. Aqui é que está o fundamento da nossa esperança. Se nós formos capazes de deixar que o que ilumina a nossa vida seja o Cristo, nós não vamos precisar de pessoas, de bens materiais, de cargos, de honrarias para satisfazer e aprazer o nosso coração. Se a nossa luz, se a nossa lâmpada que ilumina as nossas consciências é o Cordeiro ressuscitado, nós guardaremos a sua palavra. O grande pedido de Jesus é exatamente esse: que nós, que dizemos seus discípulos e que escolhemos estar na companhia dele, não abandonemos a sua palavra. Jesus sabe quão facilmente a gente deixa de lado a sua palavra. Dentre uma das coisas que eu sempre me policiei, e às vezes nem sempre tão bem sucedido, na minha formação presbiteral, na época que eu era seminarista, e depois quando tive a oportunidade de lecionar no seminário, e também enquanto eu participava dos encontros vocacionais, sempre alertei os seminaristas ou os vocacionados a respeito disso. Vou dizer de nós, porque é o que acontece com todo mundo. No seminário nós temos que dar conta de muitas tarefas para além do que a maioria das pessoas, inclusive os católicos, pensam. São muitas atividades. Além do estudo, nós temos 5 dimensões que precisamos trabalhar: a dimensão espiritual, a dimensão humano-afetiva, a dimensão comunitária, a dimensão pastoral e a dimensão intelectual. Em resumo, a gente tem atividade de 5h30 da manhã às 9h30 da noite. Bom, e aí, para a gente dar conta do que a gente precisa para a faculdade, dos estudos, aí o risco que acontece com os seminaristas e conosco, padre, ainda hoje, para dar conta da demanda pastoral, é o risco que nós não podemos correr. Para dar conta de entregar o trabalho da faculdade, de manter o seminário com a minha função que eu tenho lá, da horta, dos animais, da limpeza, Deus sabe qual seja a função, para dar conta de cuidar da missão que o padre me deu para o final de semana, a gente corta o tempo da oração. A gente vai estreitando o tempo da oração, tirando a leitura da palavra de Deus, porque tipo assim, o professor vai me cobrar, o padre vai me cobrar, mas Deus entende, né? E aí a gente vai estreitando o tempo que nós tínhamos para nutrir o nosso coração com o Senhor. Justamente o que não podemos fazer. Porque quanto menos contato nós temos com o Senhor, mais a gente vai deixando que outras luzes iluminem os nossos corações. E aí o Espírito Santo, que é a luz do Cristo, que é a luz do Cordeiro, vai ficando ofuscado dentro de nós.
E pouco a pouco começa dentro do nosso coração a tomar conta de nós desejos desordenados, pensamentos mundanos, como o próprio Cristo diz. Aí começamos a agir conforme os nossos impulsos, e aí vem a fofoca, a rivalidade, a competição, causamos mal aos outros e recebemos o mal dos outros com ressentimento, com mágoas, com invejas. Aí vemos a igreja não mais como um corpo místico de Cristo, mas às vezes como uma empresa, que nós somos trabalhadores e temos que trabalhar. Por quê? Porque nós esquecemos o fundamento principal. Nós não fomos chamados para outra coisa senão para guardar a palavra de Jesus. É o que a Yara cantou e que o próprio Cristo diz: só guarda a palavra quem ama Jesus. E se nós não aprendermos a amar Jesus, as promessas que Ele tem feito para nós, não é que Ele não vai cumprir, Ele cumpre, mas não vai fazer efeito na nossa vida. Porque se nós não amamos Jesus e não guardamos a sua palavra, nós não vamos deixar que o Espírito Santo nos recorde que o grande dom que Ele concede a nós é o dom da paz. Aí, pena que o tempo é abreviado e o padre ainda chegou atrasado. O dom da paz é o critério e também o termômetro. Tem paz na nossa igreja? Temos paz na nossa família? Temos paz no nosso trabalho? E o mais importante, tem paz dentro de nós? Se a resposta é não, é porque mais ou menos nós estamos negligenciando o nosso guardar a palavra de Deus. Só assim nós seremos alegres. Só assim nós poderemos fazer parte um dia lá na glória desta Jerusalém, da qual o Senhor está falando de mim e de você. Mas o fundamento é o amor. Que o ressuscitado que tanto nos amou e que nunca quis nos iludir, que justamente Ele diz: eu vou voltar. E não se entristeçam porque eu vou voltar de onde eu vim, para o trono da glória. Pelo contrário, vocês precisam se alegrar. E ainda neste evangelho, mais um pouquinho mais para frente, não foi proclamado hoje, Jesus diz: porque se eu não for para o trono da glória no céu, o Espírito Santo não virá a vós. Vejam, Jesus em momento algum nos ilude. Ele sabe quão difícil nós somos para lidar com as coisas que nós não vemos com os nossos olhos. Como eu dei o exemplo do seminário. A gente não vê Deus, né? Então, vamos tocando o barco para frente. Uma hora a gente remenda. O problema é que às vezes, nesta brincadeira, os maiores prejudicados somos nós mesmos. Que vamos nos embrutecendo, nos tornando frios e incapazes de nos recordar para que a nossa vida foi feita e para quem está dirigido o nosso coração. Não nos pertencemos, somos dele, que por nós morreu e se entregou naquela cruz. E se o amamos, o único segredo e o único modo de realmente demonstrar que o amamos é guardando a sua palavra. Não pegando a palavra de Deus e guardando debaixo do braço, dentro da gaveta ou escondendo ela em algum canto, mas fazendo com que ela seja vida na nossa vida. Um modo de iluminar a nossa consciência para que a luz, que é o Espírito Santo, seja de fato a força iluminadora que dissipa toda treva dentro de nós e que já faz neste mundo, nesta vida, refulgir a glória da qual o Cordeiro participa e da qual nós fomos chamados a viver desde já e a experimentar sua plenitude no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na